Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula de apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista Ensinamentos Bíblicos, cujo tema do trimestre é Atos, a Igreja de Jerusalém como modelo para uma igreja relevante. Estaremos, neste momento, estudando a lição de número 5, cujo tema é a pregação cristã. Certamente seremos muito edificados com o comentário desta lição, que será certamente proveitoso para cada um dos irmãos, professores que estão aí na sua preparação, na sua pesquisa, no seu esboço, para a sua ministração de aula, na sua congregação. Estaremos hoje acompanhados dos nossos amados irmãos, Pastor Lucas, da congregação de Cidade São Jorge II, como também nosso amado irmão, professor Alessandro, ali da congregação do Condomínio Maracanã. Para iniciar, vamos aqui fazer a leitura bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 24 e 36 a 41, que diz: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus se realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. 36 diz: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Para refletir, diz: a pregação da igreja cristã não pode fugir do padrão original estabelecido pelos apóstolos. O tema dessa lição é o foco e o centro da pregação da igreja, a pregação cristã. Nós veremos nesses tópicos sobre ela ser bíblica, ela ser cristocêntrica, o efeito no ser humano, trazendo salvação. Então vamos aprofundar nisso, que mostra a eficiência e poder de Deus na vida daquela igreja que não anunciava outra coisa senão Cristo, senão a ressurreição, senão realmente um evangelho genuíno, autêntico, verdadeiro, o evangelho puro. E aí o resultado foi visível, foi maravilhoso. Então nós vamos aprofundar nisso, né? Como que deve ser a pregação cristã? Será que as pregações dos nossos dias ao redor, todos os lugares, são pregações genuinamente cristãs? Estão na essência, né? Seriam algumas perguntas a pensarmos com os nossos alunos. Mas vamos lá, a pregação deve ser bíblica, é o que o tópico primeiro vai nos expor, iniciando aqui já pelo pastor Lucas. Paz do Senhor, queridos, é uma honra, é um prazer poder estar com vocês mais este dia. Falando sobre a pregação bíblica, o interessante é que o comentarista, ele deixa aqui no para refletir que a pregação cristã ela não pode fugir do padrão, né? Ou seja, tudo que foge do padrão fere, né, aquilo que nós conhecemos como a pregação bíblica. E também ele vai deixar aqui na introdução que nós vamos ver as características da pregação apostólica visando um modelo de pregação eficaz, né? Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no verso 1, ele vai deixar claro a respeito do padrão da palavra de Deus. Ele vai dizer assim: também vos notifico, irmãos,
o evangelho que já vos tenho anunciado. Ou seja, a pregação ela vai ser continuamente a mesma, ela não muda, né? Às vezes nós temos observado pessoas trazendo um novo modelo de pregação ou um novo modelo de evangelho, né? Já não é mais uma boa nova, porque se é novo, o evangelho já é boa nova, né? Então as pessoas têm tentado trazer um novo modelo, né? E o apóstolo Paulo ele vai deixar claro que ele prega o que ele já pregou antigamente. E às vezes as pessoas têm medo de ser cansativo, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã e a palavra de Deus se renova em nossas vidas, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Deixa eu voltar que eu fiz confusão com os textos. O apóstolo Paulo ele deixa claro que o evangelho é o mesmo. Ele vai anunciar o evangelho que ele já tinha anunciado, né? E por esse evangelho que ele já tinha anunciado é o evangelho que nós somos salvos. Então, o evangelho é o mesmo, a pregação é a mesma, né? E nada tem que ser alterado, não precisa ter alteração nenhuma, não precisa ter nenhum modismo. É só pregar o evangelho como ele é. Pedro foi, logo nessa primeira pregação aqui, foi um excelente expositor. E quando se fala em pregação cristã, fala daquele que está expondo. Ele é um transmissor, é aquele que pega uma verdade já mostrada, revelada por Deus, inspirada pelo Senhor, e ele apresenta. Então, o expositor. Então, é um privilégio que temos, nossos irmãos, sermos expositores, participar disso, onde Deus trabalha em vidas através daquilo que é a palavra dele, o efeito é a palavra dele, né? O expositor, ele tem que ser fiel. Então, Pedro, ele interpreta ali o que aconteceu, né, mostrando o que estava acontecendo no Pentecostes. Pedro, ele mostra que é um cumprimento de uma profecia, então está interpretando a Escritura com o fato, e aí depois ele vai ainda aplicando, né? Entrou lá um pouco mais adiante sobre o resultado que eles deveriam se arrepender para fazer parte daquilo, né? Então ele foi um excelente expositor. Então quando a gente vai falar aqui em pregação bíblica, é porque você vai expor a Bíblia, vai expor a palavra, a Escritura, né? É uma tarefa sublime, e nós somos privilegiados em fazer parte disso. Bom, Alessandro, nós podemos também observar que é um ênfase que há nesse primeiro tópico de que ela deve ser bíblica. Então, ou seja, não cabe outras ideias, outros pensamentos, outros acréscimos, mas sempre o expositor vai voltar a atenção dos ouvintes para o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, o que Deus coloca de condições para o relacionamento com Ele, condições para fazer parte do seu reino, né? Então, existem condicionais, então tudo aquilo o expositor ele vai apresentar o que Deus está requerendo dos ouvintes, né? O que nós podemos também ir observando nesse tópico primeiro, pregação ser bíblica. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O que nós podemos observar neste tópico, eu quero começar fundamentando meu pensamento naquilo que Paulo ele vai escrever a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? É interessante da forma que nós devemos se apresentar a Deus, como obreiro aprovado. E a palavra manejar bem, ela dá o sentido aí de cortar em linha reta. O agricultor, ele vai arar a terra em linha reta. E nós, como servos do Senhor, nós também devemos manejar a palavra de Deus. Ou seja, precisamos interpretar corretamente as Escrituras. E é isso que Pedro, ele faz no dia de Pentecostes, né? Porque quando ocorre a descida do Espírito Santo, algumas pessoas, eles começam a zombar, né, do que estava ocorrendo ali no dia de Pentecoste, né? E Pedro ele vai trazer a interpretação. Nós sabemos que quando nós estudamos a hermenêutica, a melhor ferramenta para nós interpretarmos as Escrituras são as próprias Escrituras. Um exemplo, Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele vai usar a própria Escritura para interpretar o que estava ocorrendo ali.
porque ele vai relatar que ele leu no profeta Jeremias que passados 70 anos, Deus ia fazer o seu povo retornar. E foi isso que Pedro ele fez no dia de Pentecostes. Ele usou a própria Bíblia para interpretar o que estava ocorrendo. Ele usa a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, para mostrar para os judeus que ali estavam, que vieram para aquela festa, que o que estava ocorrendo era o derramar do Espírito Santo. Era uma profecia que Joel haveria profetizado que estaria para ocorrer. Então, o que nós podemos pensar sempre quando nós falamos de a pregação ela deve ser bíblica, é que nós expormos aquilo que está na Escritura. E uma regra hermenêutica clara é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E eu quero finalizar esse meu pensamento em Lucas capítulo 24, versículo 25 ao 27. Né? Como eu já dei o exemplo do profeta Daniel, Jesus ele também usa a própria Escritura para identificar o que tinha ocorrido. Nós conhecemos muito bem a passagem, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus vai encontrar ele e no versículo 25 ele começa a falar. Ele disse-lhes, honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória do seu Pai? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, então nós precisamos sempre abrir a Escritura e comunicar, explicar e anunciar aquilo que está no texto sagrado. Foi essa a regra hermenêutica que os profetas usaram no Antigo Testamento, foi o que Jesus usou também para identificar, isso nós vemos recorrente nos evangelhos, que foi o que Pedro fez no dia de Pentecostes. A gente vê ao longo das Escrituras, no Antigo Testamento também, alguns momentos marcantes do povo de Deus, onde a palavra estava no centro de uma mudança, de um despertamento na nação. Um exemplo disso é em Esdras, no momento do retorno do exílio, momento de reconstrução, aquele momento onde ele vem, é feito aquele púlpito, ele faz a leitura da lei de Deus, é feita a leitura ali por várias horas, há um quebrantamento, há um choro e depois há uma alegria. Neemias 8, versículo 10, fala de alegria, fala de chamar as pessoas para comemorar. Então o efeito da palavra, ele estava ali simplesmente expondo a aliança, expondo o desejo de Deus e a revelação de Deus para aquele povo chamado, eleito, escolhido, e aquilo trouxe um quebrantamento, aquilo trouxe um mover naquela nação, porque como diz Isaías 55, a minha palavra não voltará vazia, antes fará o propósito pelo qual eu enviei. Assim como cai a água sobre a terra e produz, ela vai cumprir o propósito. Então ele expõe e aquilo traz um quebrantamento no povo. Então foi um momento marcante no povo de Deus, onde a exposição, e aí o poder é da palavra, não é do expositor, é da palavra que é viva. Falando sobre a pregação ser bíblica, né? O comentarista deixa claro que ela vem no caráter, o primeiro caráter que ela se apresenta é como uma advertência divina, né? E é interessante essa observação, porque às vezes nós pensamos que a advertência ela é só repreensão, só bronca, né? Só chama atenção, mas a palavra como uma advertência divina, ela também serve como um aviso, como uma admoestação, né? Como uma orientação, ela vai nos advertindo por onde nós devemos caminhar, da onde nós devemos sair, né? O caminho que nós devemos trilhar. O salmista, no Salmo 119, ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, né? E a palavra genuinamente pregada, como ela deve ser pregada, ela vai dar orientações, ela vai dar caminhos, ela vai dar sinais, ela vai dar diretrizes para que a pessoa ela não permaneça no caminho que ela está, ou se ela está no caminho certo, que ela permaneça fazendo o que é certo, né? E isso é interessante, porque nós hoje ouvimos muito o evangelho que não nos leva a caminho algum. Palavras, pregações que não tem nem começo, nem meio, nem fim, e não muito menos falam de Cristo, uma vez que nós estamos falando de uma pregação cristã, uma pregação que expõe Cristo, né? Então é interessante nós observarmos que ela é uma advertência. Quer filtrar se uma palavra ela é genuinamente bíblica, avalie se ela está falando de Cristo.
Avalie se ela está apontando Cristo, né? Avalie se Cristo está nela e Cristo nela está te admoestando, está te avisando ou às vezes está te repreendendo. É essa a conclusão que eu tenho do primeiro tópico a respeito da advertência divina. Quando se fala em pregação bíblica também, nós devemos atentar que em todo o Antigo Testamento, Deus ressaltou isso. A repetição da lei, repetição dos mandamentos. Tem um ponto aqui, Deuteronômio 31, do 10 ao 12, onde a direção de Deus para o povo que se reunisse de tempo em tempo, né, e unisse toda a nação de novo para ler toda a lei. Então, é dito que deve-se ajuntar todo o povo para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Deuteronômio 31, 12. No 31, 10 diz: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, 11. Quando todo Israel vir a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ou seja, Deus fala para repetir esta lei, reunir todo o povo e falar de novo. Fora aquele contínuo que é cada pai ensinando seus filhos nas suas casas. Então, essa constância. Em Josué também a gente vê as condições. Olha, vocês estão entrando numa terra e a condição para permanecer é guardar os mandamentos, não se desviar nem para a direita e para a esquerda. Ou seja, a centralidade da vida do povo de Deus tem que estar pautada na Escritura, pautada na palavra para ser vitorioso, para estar bem com Deus e vivendo as promessas e mantendo as promessas na sua vida como vivas e reais e concretas. A gente vê o Antigo Testamento, os profetas, com a sua ministração, muitas vezes falando com o povo, trazendo eles para a razão. Então, você vê eles alertando o povo para voltar para a lei, para aquilo que estava escrito. Então, o profeta ele vinha e trazia, olha, atenta para a lei, se converta, volta para a lei, volta para a palavra, né? Então, era esse alerta. Então, a gente vê o Antigo Testamento reforçando também muito isso. Então, a igreja de Jerusalém reforçava isso, a pregação era bíblica. E no segundo tópico, a gente já vai entrando um pouco que o pastor Lucas já citou, sobre Cristo ser o centro, né? Que entra uma mensagem tem que ser cristocêntrica. Não pode ser antropocêntrica, onde o homem é o centro. Também não pode ser o pregador o centro. Ele fala de si mesmo, glória para si mesmo, né? E aí fica se engrandecendo. Também o centro não pode ser o pregador, o centro não pode ser o desejo dos ouvintes. Olha, eu vou falar algo que todo mundo vai gostar. Também não pode ser isso, né? Então, vamos ver aqui sobre ser cristocêntrica, Cristo ser o centro desta pregação. É interessante quando nós pensamos sobre uma mensagem cristocêntrica, porque muitas das vezes nós conseguimos, através de evangelizando as pessoas, evangelizando amigos, vizinhos, e chega na parte mais importante, às vezes nós não falamos, né? E a parte mais importante é Cristo, porque é Ele que nos salva, foi o sacrifício dele. E a igreja nos seus primórdios, ela anunciava sempre a Cristo. Nós vemos ali claramente quando Felipe, ele desce para Samaria, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 5 vai dizer: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhe pegava a Cristo, né? Quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vemos que a Assembleia de Deus, ela cresceu no Brasil com esta mensagem, né? Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar. Eu ouvi há uns dias atrás um pastor falando que os pentecostais eles falam de Jesus que nem come arroz e feijão. E nós não devemos perder esse alvo, nós não devemos perder essa perspectiva. Nós precisamos anunciar a Cristo, porque foi isso que Pedro ele fez naquele dia, né? Ele vai falar sobre o ministério de Cristo, ele vai destacar esses pilares, né? É interessante que Meyer Peer, ele vai destacar sobre poderes, quando ele vai falar sobre poderes, sinais e prodígios, né? Meyer Peer ele vai falar que os poderes refere-se à origem sobrenatural das obras de Cristo, né? Quando ele vai falar de prodígio, descreve o seu efeito em fazer as pessoas maravilhar-se a ponto de crer que ele era o Messias. E quando vai falar de sinais, vai falar que caracteriza seu valor como da missão divina de Cristo. Ou seja, então,
nós devemos anunciar a Cristo, né, e também os seus feitos. Foi isso que Pedro fez naquele dia, porque Jesus hoje ainda continua a salvar, Jesus hoje ainda continua a curar, Jesus ainda continua hoje a batizar com o Espírito Santo e Jesus em breve vai voltar. Então nós não devemos perder o foco do Evangelho, não devemos perder o foco da pregação, que é Cristo. Amém. Eu concordo plenamente. Cristo, ele ainda é o mesmo, que o escritor aos Hebreus cita, né? Jesus não mudou. Não mudou, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa é a mensagem que nós temos que pregar. Quando nós olhamos aqui dentro do contexto proposto na lição, Cristo e a sua obra como centro da pregação, é interessante que antes de Pedro pregar, ele chamou a atenção, né? Ele falou, varões israelitas, ele falou, olhem para mim, chamou a atenção. E quando eu paro para analisar isso, é interessante que a maior pregação começa por mim. A maior pregação começa por mim. Aí eu pergunto, como é que eu tenho chamado a atenção? As pessoas estão parando para me ouvir falar de Cristo, né? E aí quando eu paro para analisar tudo isso, eu vou lá para Tito, capítulo 2, versículo 7, quando Paulo vai escrever a Tito e diz assim, em tudo te dá por exemplo. A maior pregação começa no exemplo. Para as pessoas ouvirem você falar de Cristo, você tem que dar o exemplo de que Cristo está na sua vida. Uma vez nós estamos falando de uma mensagem cristocêntrica. Se Cristo está no centro, a minha pregação já é Cristo no centro da minha vida, né? E aí Paulo vai dizer, mostrem corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, tal, para que o adversário se envergonhe e por aí segue. Mas no começo de tudo ele começa dizendo, seja exemplo, mostra Cristo na sua vida. Né? Mostra que Cristo é o centro. E quando a gente fala de mostrar Cristo como centro, logo a gente convida as pessoas a viverem aquilo que nós estamos vivendo. Se Cristo é bom como centro da minha vida, então fica fácil para mim falar para as pessoas que Cristo é bom para ser o centro da vida dela também. Né? Então, é interessante porque às vezes as pessoas têm o hábito de dizer, eu não sou o pregador. E aí eu vou ao que o irmão, pega um gancho no que o irmão Alessandro disse. Não precisa ser um bom pregador, precisa dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a mensagem cristocêntrica, né? É a essência da mensagem. Exato. Falar de Cristo, falar da sua obra. O centro das primeiras pregações que nós temos registradas em Atos, nós olharmos Atos 7, por exemplo, Estevão, ele vem discorrendo, falando dos patriarcas, ele vai avançando a história de Israel e ele vai, no seu sermão, onde é lindo ter esse sermão registrado nas Escrituras como exemplo para nós, né? E aí no final ele vai levando, apontando para Cristo. Ou seja, ainda que ele comece em outro ponto, né, o Antigo Testamento, os patriarcas, as promessas sobre Israel, ele vem trazendo e apontando para Cristo. Então, uma pregação cristã, ela tem que ter este foco, esse objetivo. Ele vai apontar para Cristo. Olha, eu posso usar um personagem bíblico numa ministração, depois eu vou trazer para fundamentos onde faça eu aproximar de Cristo. Eu posso fazer uma tipologia, trazendo para Cristo, né? Eu pegar lá uma pessoa, José, Moisés, alguns servos de Deus, onde aquilo me faz eu ver a glória de Deus, ver a ação de Deus, mas tudo trazendo para Cristo, né? Então tudo deve apontar, deve trazer. Embora temos outros tipos de lições em muitos textos, né? Mas uma pregação genuinamente bíblica, cristã, cristocêntrica, vai trazer esse objetivo final de fazer a pessoa se aproximar de Deus, crer na obra de Cristo. E aí, os pontos citados no tópico 2 da lição são os pontos principais que falam da vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a sua exaltação. Ou seja, de alguma forma, a igreja cristã ela vai ter que pregar isso para que haja salvação. Outras mensagens podem trazer até, de repente, algum conforto, algum consolo, pode trazer uma instrução de vida prática para a pessoa, mas salvação, quebrantamento tem que ser nesses fundamentos. E algo que acontece, por exemplo, Atos 8, versículo 1 e 4, fala dos dispersos, e aí fala,
E Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra de Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E um pouquinho adiante, versículo de número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então quem era perseguido e saía pregando a palavra, a mensagem. A razão era dizer que Cristo veio, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então a mensagem era essa. E aí ia salvando. Né? Não era mensagens de autoajuda, não era mensagem de consolo humano, não era motivacional ou coaching, né? Era quebrantamento. O interessante, irmão Éden, é que quando a gente fala de pregar a mensagem cristocêntrica, as pessoas não conhecem Cristo. Né? E aí o comentarista ele foi muito feliz aqui em falar da vida e ministério, porque às vezes você vai pregar uma mensagem e é uma mensagem, né, um pouco mais... Você não consegue chegar até a morte de Cristo, mas você consegue falar a vida de Cristo, né? E é interessante que às vezes as pessoas conhecem o amor de Cristo, mas não conhecem a vida de Cristo. Não tem... quem é Jesus? Ah, Jesus é o que morreu na cruz. Mas Jesus vai muito além de ter morrido na cruz. Ele viveu, ele nasceu no ventre de uma mulher, né? Você vê os dois discípulos no caminho de Emaús, o questionamento deles é esse. Eu conheci ele. Ele nasceu poderoso em obras, era um camarada extraordinário, mas conhece limitadamente o ministério de Jesus, a vida de Jesus Cristo. Toda vez que nós nos colocamos como pregador numa mensagem cristocêntrica, nós temos o dever de saber quem é Jesus na sua inteireza, né? na sua completo, né? Ele por completo, na sua vida, né? E aí eu até peguei o texto de Oséias, porque Oséias vai trazer uma mensagem para o povo de Deus, dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 6:3. E a igreja de Cristo, ela também tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, o seu Cristo, né? Aquele a quem ela prega, né? Então, essa necessidade real que nós temos de conhecer Cristo para falar de Cristo, porque às vezes nós falamos de algo que nós não sabemos, né? E nós temos o privilégio de ter as Escrituras, né? E existe uma bênção para quem lê a palavra de Deus. Apocalipse diz, bem-aventurado aquele que lê as palavras das profecias deste livro. Então, conheça Cristo e fale de Cristo com certeza, conhecendo a vida de Cristo, porque a vida de Cristo, para nós, é vida também. Uma falta de crescimento saudável numa igreja pode ser a falta da centralidade bíblica e cristocêntrica no púlpito. Sim. Eu tenho outros tipos de mensagens e outras coisas e outros tipos de mensagens que as pessoas gostam e se sentem confortáveis, e aí não gera mudança, não gera quebrantamento. Então, às vezes, a falta de um crescimento sadio de um povo, de uma comunidade cristã, muitas vezes é por um púlpito faltando a centralidade bíblica nas suas mensagens, né? Então, é um efeito, né, realmente grande. Ou ele é bíblico-cristão, e aí há um crescimento, certamente haverá vida, ou vai ser o contrário, não vai ter crescimento, vai ter no máximo a inchaço de pessoas acomodadas, pessoas confortáveis na sua vida comum religiosa, né? Achei bastante interessante a fala do pastor Lucas, que ele falou que muitas vezes as pessoas não conhecem a Cristo, né? E quando nós vemos o sermão do apóstolo Pedro aqui no dia de Pentecoste, ele começa a explicar tudo. O pastor Éder também falou sobre Estevão. Estevão vem trazendo e explicando, ou seja, esclarecendo quem era Cristo. Mas quando eu vejo a igreja primitiva, eu vejo que ela era uma igreja estratégica, né? Paulo, ele era um homem estratégico. Olha que interessante, quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 3, vai falar: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, perceba que ele não fala que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque aqui ele está falando para um povo, para crentes que na sua maioria eram gentios. E se ele falasse que Jesus era o Cristo, ele ia precisar explicar toda a tradição judaica de quem era Cristo, porque a palavra Cristo, ela é Messias. Então, Paulo ele usou de estratégia, ele falava que Jesus era o Senhor.
Porque eles conheciam muito bem quem era o Senhor daquele tempo. O Senhor daquele tempo eram os imperadores romanos que se titulavam deuses. Então, quando Paulo ele se referia aos gentios, ele não falava Jesus é o Cristo, ele falava Jesus é o Senhor. Diferentemente, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 3, Paulo agora vai falar para os judeus. Ele vai falar, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Ou seja, Paulo aqui, ele estava na sinagoga. Paulo aqui, ele estava falando para os judeus. Então, ficava muito mais fácil ele falar que Jesus era o Cristo, porque os judeus, eles conheciam toda a tradição judaica. E quando ele se referia aos gentios, ele falava que Jesus era o Senhor. E isso traz uma lição para nós, que muitas vezes nós comunicamos a Cristo, mas nós precisamos mostrar a vida, o ministério e a sua obra, expor para as pessoas. É o que Pedro ele também vai falar no versículo 36, né? Sabia, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. E isso é interessante, né? Eu estava consultando o comentário bíblico de Atos dos Apóstolos de Meyer Peer, ele vai destacar essas duas palavras, Senhor e Cristo. Ele vai falar que Cristo descreve o ofício do Mestre como nosso Redentor e Messias. No Antigo Testamento, o Cristo ou Messias, né, que é a palavra hebraica para Cristo, e no grego ela é Christos, né, Christos, e é o que vinha para remir o povo de Israel, trazendo o reino, né? E Jesus foi o que trouxe o reino. E Senhor descreve a sua soberania real, né? Ele está entronizado à destra do Deus Pai, né? E mediante a sua morte, obteve o direito de ser Senhor de todos os homens. Então, acho que é sempre bastante importante nós comunicarmos a Cristo, mas também explicarmos quem é esse Cristo, para que assim as pessoas possam entender e saber que o reino de Deus chegou até elas. E partindo para o terceiro tópico, onde a gente vê sobre a mensagem de salvação precedida de arrependimento. Então a gente entra aqui nesse terceiro sobre o efeito dessa mensagem. Como que vai ser o resultado dessa exposição? Você vai expor Cristo, sua obra, vai expor a Escritura, né, que é poderosa, na virtude e unção do Espírito Santo, e aí o restante é com Deus. E aí a gente vai ver os resultados. A gente vê a igreja primitiva com experiências fantásticas, onde apóstolos chegavam e a cidade começava a ter um alvoroço, alguns crendo, outros rejeitando, quem cria era transformado, e as pessoas começavam a ser afetadas pela mensagem. Teve cidade afetada, teve cidade que as pessoas foram, depois de deixar de acreditar nas magias, nas bruxarias, foram lá queimar os livros no meio da praça, estavam mudando de vida. Teve cidade que a especialidade era fabricar imagens de escultura, por exemplo, lá da deusa Diana, e aí eles ficaram preocupados, vamos agora ficar no prejuízo, as pessoas não estão mais querendo imagens, as pessoas não estão querendo mais acreditar nos nossos objetos aqui de culto, de adoração, agora estão se convertendo. Então o efeito de onde eles passavam era notório, olha, alguma coisa está acontecendo, pessoas estão mudando seus hábitos, sua crença, sua adoração, sua rotina, deixando a idolatria, e aí havia essa transformação, havia o resultado de onde a luz de Deus passava. Falar da mensagem de Cristo é falar uma mensagem de esperança. Né? É você transmitir esperança para o perdido que ele vai ser encontrado, né? Para o cego que ele vai ter vista, né? E para o morto espiritualmente, emocionalmente, que ele vai ter vida. Né? Falar de Jesus é isso. E toda vez que nós expomos a vida e ministério, a morte e a ressurreição de Cristo, logo as pessoas elas tendem a querer Cristo, né? E aí é o que vai acontecer. O resultado da pregação bíblica, o resultado da pregação cristã é trazer as pessoas ao arrependimento, né? Tanto que você observa que Pedro ele não terminou de ministrar. Se você fizer uma leitura sistemática do texto, você vai ver que ele está pregando ainda. E no meio da sua mensagem, alguém vai falar assim, o que nós vamos fazer para ser salvo? Porque a pregação cristã, ela promove o arrependimento, né? E Augusto Nicodemos tem uma frase que chama atenção. Ele diz que arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida. E às vezes nós, como pregadores, nos preocupamos em levar a igreja às lágrimas, mas como pregadores nós devemos preocupar a levar a igreja a mudar de vida,
né? O pecador abandonar o pecado. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. É essa a proposta do Evangelho de Cristo, né? Só que há uma certa deturpação da palavra e tem um escritor que diz que hoje o pecado é chamado de demônio. O pecado é chamado de demônio, porque as pessoas procuram libertação do pecado. E pecado, você não é liberto do pecado. Pecado você precisa se arrepender dele. Demônio você é liberto dele. Então é mais fácil eu falar que eu estou preso num demônio do que falar que eu estou preso no pecado. Mas a proposta do Evangelho de Cristo é nos libertar. E quando nós somos libertos, nós somos levados ao arrependimento. Então logo a minha vida muda, o meu consentimento a respeito de Cristo muda. Eu não permaneço mais naquela vida. Eu olho para Paulo na prisão, louvando e cantando, e quando ele termina, o carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo. Não precisa de muita coisa, é só expor Cristo, que as pessoas querem Cristo. Cristo exposto na sua completude, as pessoas vão querê-lo, né? E aí eu acho interessante, porque às vezes a gente tenta empurrar Cristo goela abaixo das pessoas. Nós não precisamos empurrar Cristo goela abaixo das pessoas, nós precisamos expor Cristo. E as pessoas se arrependerão e virão a Ele, porque Ele tem poder para salvar toda a humanidade. Um exemplo de um excelente pregador, né? João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí é dito sobre ele era o cumprimento de uma promessa, né? No Antigo Testamento, versículo, a voz do que clama no deserto. Mas o interessante é alguém no deserto e as pessoas iam até ele. As pessoas iam buscá-lo no deserto e a mensagem dele era arrependimento. Era trazê-los para o reino. E para fazer parte do reino tinha que aniquilar o eu, tinha que deixar os pecados, tinha que deixar o seu egoísmo. Ele confrontava o pecado. Então é alguém tremendamente usado e um tremendo exemplo para nós, porque não tinha milagres acompanhando João Batista. Tinha uma virtude, uma autoridade de Deus para pregar o arrependimento. E as pessoas deixavam suas vilas, seus lugares, para ir até o deserto para ouvir ele e serem batizadas. Então é um exemplo de um pregador, né, instrumento de Deus, onde as pessoas iam procurá-lo. Mostrando realmente, aqui está um exemplo de um pregador realmente que pregava a essência do reino. Né? Alessandro, podemos olhar João Batista, olhar Pedro, olhar Estevão, olhar, e o resultado acontecia, olhar os dispersos pregando. Então a gente vê a mensagem verdadeira trazendo conversão verdadeira. Não trazia alguém numa emoção, trazia uma conversão verdadeira, porque trazia o arrependimento, novo nascimento. Então quem realmente agregava a eles, realmente era convertido, era porque estava transformado. O que nós podemos ainda acrescentar nesse terceiro tópico? É bastante interessante quando nós olhamos um sermão quando ele é bíblico. A mensagem do Evangelho, ela nos confronta a mudar, né? Ela nos confronta a nos arrependermos, né? E ela nos traz a consciência de nossa natureza. Nós podemos pensar que quando nós pregamos um sermão genuinamente bíblico, um sermão expositivo, as pessoas elas vão ter a consciência da sua natureza, né? Há uma doutrina fundamental dentro do cristianismo que é a depravação total do ser humano. Paulo ele vai falar isso em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus e a pessoa entende a mensagem do Evangelho, ela entende que ela está morta em seus delitos e seus pecados e que ela precisa de Cristo, né? Ela precisa de Jesus para que venha libertar da condenação do pecado. Nós estaremos libertos completamente da ausência do pecado quando nós formos arrebatados, né? Mas quando nós pregamos a Cristo, as pessoas entendem a sua verdadeira condição, a sua verdadeira posição, né? E ela entende que o pecado ela traz consequência, porque o próprio Paulo ele vai falar que o salário do pecado é a morte, né? E os irmãos também comentaram sobre João Batista, algo interessante que João Batista ele vai mostrar o caminho, né? Nós precisamos sempre mostrar o caminho para os pecadores. Evangelho de Lucas, o capítulo 3, o versículo 11, vai dizer:
E respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para serem batizados, disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Ele disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E a uns soldados interrogaram também, dizendo, e nós o que faremos? Ele disse, a ninguém trareis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, foi o que Pedro ele fez no dia de Pentecoste, né? Então, quando as pessoas elas se arrependem, nós precisamos, assim como João Batista, mostrar o caminho. Porque chegou aos publicanos e ele falou, você não cobre mais daquilo que está estabelecido para você. Chegou aos soldados, ele falou, vocês não maltratem ninguém, né? E muitas vezes, quando as pessoas elas chegam na igreja, elas entendem que Jesus Cristo é o Salvador, elas entendem a sua condição, que ela tem uma natureza caída e que ela precisa de Cristo. Para que ela venha a ser salva, ela também precisa ter uma direção para que ela venha a mudar de vida. E foi isso que João Batista apontou para aqueles publicanos, para aquele soldado. E só a título de curiosidade, né, eu estava fazendo umas pesquisas há uns dias atrás e eu estava vendo até aquele professor Daniel Wood, né, ele é judeu, e ele estava falando, né, há uma tradição muito forte que João Batista, como ele era do deserto, né, ele passou ali por Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. É nada muito provável, né? Mas é só a título de curiosidade, porque o povo de Qumran, eles viviam nas mesmas características do que João Batista, né? Nada provado, mas é só um dado importante. É bom demais. Falar da mensagem, então devemos olhar para nossas vidas, nosso servir, nossa obra, ministério, e avaliar e melhorar. Senhor, que nossas mensagens, nossos aconselhamentos, nossas visitas tenham sempre o foco, não percam o foco principal, de levar a mensagem genuína. O próprio Senhor Jesus, ele iniciando sua caminhada nas vilas, ele dizia, é chegado o reino. Então o foco dele era o reino. Ele diz a palavra de Deus que ele ensinava nas sinagogas, e mostra muitas parábolas, que é alguém fazendo o quê? Pegando o reino e usando de muita clareza para que as pessoas entendam. Então, que é um dever da mensagem bíblica, da pregação cristã, é o fazer com que ela seja, pode ser até contextualizada no seu modo de falar, para que a pessoa entenda, receba e aprenda. A essência, o princípio não muda. A forma de linguagem, de simplificar conforme a cultura, conforme o entendimento da pessoa, pode ser ajustada da melhor maneira para que seja compreendida pelo ouvinte. Então, Jesus ele era um mestre, excelente expositor no sentido de esclarecer, trazer luz, parábola com simplicidade para que as pessoas entendam. É interessante essa colocação, que Jesus, a mensagem dele era tão cristocêntrica que ele falava dele mesmo, né? Quando você abre lá Lucas, que ele vem da tentação e passa na sinagoga e dá um rolo para ele, a primeira mensagem dele, ele abre lá em Isaías, né? O Espírito de Deus está sobre mim, tal. E ele falou, hoje se cumpriu essa escritura. A mensagem dele era cristocêntrica. Então é interessante, né? E para encerrar aqui a minha participação, o último tópico da nossa lição, ele vai falar sobre as dádivas da pregação. A primeira dádiva é o perdão dos pecados. E a segunda dádiva é a dádiva do Espírito Santo. E isso é interessante porque às vezes nós compreendemos mal a proposta do Espírito Santo para nós. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é para falar em línguas estranhas, para ter dom de profecia, para fazer aviãozinho na igreja e tantas outras coisas. Mas se nós fizermos uma leitura calma em Atos 1:8, receber a virtude do Espírito Santo para quê? Ser testemunha. Crente cheio do Espírito Santo que não é testemunha, eu tenho dúvida a respeito do que ele está cheio. Porque ele é cheio do Espírito Santo para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, todo crente cheio do Espírito Santo tem a incumbência de pregar Cristo. Ele tem o dever, porque o Espírito Santo veio para apontar Cristo. Ele está na igreja, confortando, consolando a igreja, mas em todo momento ele está apontando Cristo à igreja, né? Ele está conduzindo a igreja até Cristo. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem essa incumbência. Não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho o prazer de ter uma mensagem cristã. Se a minha vida não é uma vida que aponta Cristo para o pecador.
A obra de Cristo tem esse poder. A gente olha para ela e o nosso eu fica pequeno, a gente reconhece a nossa pecaminosidade, a nossa sujeira, a necessidade dele. Então, pregar a Cristo mostra, olha, a necessidade do homem, da alma do homem, o vazio que só pode ser preenchido por ele, a condição que só pode ser mudada, libertada por ele. Então, é o verdadeiro e único evangelho. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 1:8, ele falou, se alguém pregar outra coisa, qualquer coisa diferente, ele até citou, ainda nós mesmos pregar outra coisa que seja anátema, maldito. Ou seja, olha, nem eu tenho autoridade, eu sou apóstolo, tenho autoridade de pregar alguma coisa diferente. Tem que pregar essa palavra fiel, esse mesmo evangelho de Cristo. Então esse deve ser o alvo que nós devemos ter. Ela que provoca mudança, provoca avivamentos. Foi dito certa vez sobre a reforma de Lutero, foi dito que não foi através da política, não foi através da espada, mas foi pela palavra. Foi isso que estabeleceu a reforma. Então não foi com movimentos, não foi com outras forças, mas foi a palavra. Acendeu na vida de um homem, que influenciou para outras pessoas, que batalhou para que ela fosse ministrada não em latim, mas em língua para ser compreendida, e as pessoas compreendendo a palavra, houve uma grande transformação em nações e alcançando o mundo inteiro, que é a reforma protestante, a partir da palavra, o poder da palavra. Bem, queridos, desde já nós queremos agradecer a presença, a cooperação dos amados irmãos, professor Alessandro, lá do Condomínio Maracanã, Deus abençoe grandemente, pastor Lucas, que mais uma vez cooperou conosco também, são irmãos que formam a equipe do CAPED, que é formada por vários professores, pastores, obreiros de diversas congregações do campo, juntos como um só corpo, contribuindo para ajudar uns aos outros, contribuindo para os nossos professores, para juntos estarmos cada vez mais fortes no ministério do ensino da palavra de Deus e assim nossas igrejas serem edificadas no temor de Deus e no conhecimento de Deus. Nós finalizamos essa lição de número 5, pregação cristã. Ela deve ser cristocêntrica, ela deve ser bíblica e ela deve ter esse efeito de um arrependimento para que as pessoas estejam sendo aproximadas de Cristo e a obra ter o efeito na vida delas. Assim seja as nossas igrejas, para que elas sejam relevantes, elas devem ser pregadoras do verdadeiro, único e genuíno Evangelho de Cristo. Que você tenha uma excelente aula, que você prepare da melhor maneira com sua pesquisa, dedicação, para que realmente nossas igrejas estejam vivendo esta verdade, nossos obreiros sendo formados desta maneira, mantendo como igrejas cristãs, mensagens cristãs, e o resultado vai ser um povo realmente vivendo para a glória de Deus. Bem, queridos, que você esteja acompanhando cada aula. A próxima lição de número 6 será um chamado à santificação. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.